Vamos ouvir o irmão Roberto. Pode fazer a pergunta, irmão Roberto? Pastor, é uma pergunta e uma colocação. O irmão estava falando lá no início desse 17.1, falando sobre os loucos, né? Aham. Algumas situações aí que o irmão mora em Curicica, na colônia Juliano Moreira. Isso. Eu tenho estado esses últimos dias ali nos novos CAPs, né? São os Centros de Acolhimento que o SUS adotou há uns 10, 12 anos atrás para pessoas doentes mentais, né? Doentes, mas que têm tratamento, ou seja, tem um transtorno mental. Então tem os agentes psicossociais, né? Onde tem o psiquiatra, onde tem o enfermeiro, onde tem o psicólogo, psicanalista. Então eles dão esse atendimento a esses internos com deficiência mental, com transtornos mentais. Então a linguagem mudou muito do antigamente, né? Para mim tudo era louco, mas hoje em dia, com o avanço da ciência, eles estão mudando inclusive as expressões em relação a essas pessoas com essa deficiência. E aí começa de ansiedade. Mas assim, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então, só para nós ficarmos bem dentro daquele tema, né? Porque eu estou gravando, senão, vamos dizer, depois as pessoas não vão nem entender a pergunta, né? Bom, pelo que eu estou entendendo, o irmão me encontrou porque eu falei de, por exemplo, terem casos lá de serem pessoas que não é uma deficiência, na verdade, um problema espiritual. O irmão encontrou caso assim lá? Vários. Pessoas envolvidas com droga, com alcoolismo, né? Que são conduzidas para esses centros de acolhimento. É uma grande quantidade que tem atacado a sociedade hoje em Entendi. dia. Mas questão espiritual, aí você achou também, né? E você observou, que eu comentei isso. Inclusive interno. É, Eu fiquei até impactado com isso. Conhecem a palavra, falam sobre a palavra, e é interessante que a orientação que eles dão não é para utilizar a palavra, né? Eles dão o tratamento químico e o tratamento através dos remédios, né? E o acompanhamento, conversa muito, né? Onde é que estava o gatilho dessa enfermidade, né? E aí entra o psicólogo, entra outros técnicos. só para nós não entrarmos em tantos detalhes assim, mas isso, concentrar nessa questão da espiritualidade. Lembrando, por que eu falei isso? Eu falei isso porque eu usei até uma expressão, eu comentei com vocês, que surgiu em sala de aula, né? Que eu falei que a grande tribulação eu defino como uma fábrica de loucos, mas são esses tipos de loucos, né, por opressão. E isso vai até fazer, de uma certa maneira, com que a violência aumente na grande tribulação, né? Entendeu? Então, certamente o irmão Roberto tem caso lá, né, por exemplo, de violência, né? Isso, tem caso de violência. Então, o louco, por questão espiritual, opressão maligna, não, ele vai. Eu acredito que durante a grande tribulação vai ser em grande quantidade. Nós vamos estudar capítulo 9. A Bíblia fala numa quantidade de demônios operando na grande tribulação que é realmente uma descrição assim assustadora, né? Tá ok? Pastor, mas a Sim. pergunta é sobre os animais no milênio. Haja vista as diversas destruições que ocorrerão na grande tribulação, né? Após, como é que alguns animais vão ser extintos,
Tem alguma coisa que o irmão poderia colocar em relação a isso? Não, a Bíblia não fala nada sobre isso não, né? A Bíblia fala dos animais existindo normalmente no milênio, o leão deitando com o cordeiro, ou seja, vai ser um reino pacífico, um reino que não vai ter guerras e que nós acreditamos que os animais eles voltarão a um estado semelhante ao estado anterior ao dilúvio. Antes do dilúvio, por exemplo, o homem não comia carne. Antes do dilúvio, o leão ele não atacava a zebra. Os animais, quando eles foram criados, eles viviam normalmente entre eles. O que vai acontecer após o pecado e principalmente depois do dilúvio, até, por exemplo, começar a surgir a morte de animais, tá bom? A morte de animais. Mas então vai ter. A Bíblia fala desse estado de mudança. O mundo animal vai melhorar. O mundo animal vai melhorar muito, mas não fala em extinção. E durante a grande tribulação, a única vez que os animais aparecem é como, vamos dizer, atacando o homem, né? Por exemplo, como ocorre na África, safaris. Hoje eles ficam ali num jipe, eles falam, a leoa passa do lado do jipe, existe vídeo, né? A leoa, eles não atacam o jipe, tá ok? Não atacam o jipe, tá ok? Mas durante a grande tribulação, eu mostrei para vocês, versículo dizendo que as feras da terra atacaram os homens, né? Então alguma coisa ruim vai estar acontecendo, mas assim não fala em extinção não, só fala que aí durante o milênio vai haver paz entre os animais, o leão não vai mais matar a zebra. Quando os animais foram criados, Deus disse que ele deu toda a erva verde, tanto para o homem quanto para os animais. Ok? Respondido? Sim, então nós podemos concluir que os animais, de certa forma, foram criados para completar o homem, né? O convívio com o homem. Não, com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Eu diria até que é para alegrar, né? Porque quando mexe com sentimentos, quando se perde um animal, a gente tem aquele sentimento, mas se acaba, porque no inferno e no céu não tem animal. E o padrão, né? Hoje o leão ataca o homem, mas antes não atacava, antes de haver pecado, né? Mas não atacava. Então, o leão vai passar a atacar principalmente depois do dilúvio. Então, para descrever o paraíso, então foi descrito o paraíso e tanto que Deus traz os animais para Adão dar nome. Então era todo um convívio. E é como quem tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, parece não é uma vida humana, né? Então, mas é uma vida, um animal que tem sentimentos, tudo, e claro, com certeza foi criado com esse propósito para o ser humano, entendeu? Amém. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu prossigo com a aula. Não tem pergunta não, mas um pequeno comentário e o senhor prossegue com a aula. Quando o senhor diz de fábrica de louco, e o senhor também aplica essa questão na educação hoje, ensinando feitiçaria na escola, a gente vê que essa fábrica ela já está atuante. Já está atuante. Por isso que eu falei, em 10 anos, pode se preparar que em 10 anos, e com certeza o mundo hoje está de alguma maneira sendo preparado para esse dia pior. E isso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é um sinal disso. Isso é um sinal disso. O que a gente vê na Bíblia, né, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala que Deus ele entrega a pessoa, né? Ele deixa a pessoa e a ponto assim, de acontecer esse distúrbio. Eu estava vendo um rapaz dando um debate, ele totalmente perturbado mentalmente, se dizendo trans, mas ele dependia de que o outro afirmasse aquilo para ele. Ou seja, a pessoa tá louca, ela não sabe nem quem ela é, entendeu? Então isso que o senhor falou me chamou muito a atenção, de essa parte da grande tribulação ser uma parte de tanto demônio atuando que as pessoas vão estar enlouquecidas, mas a gente já vê essa fábrica hoje. Essa questão dessa festa que o senhor tanto alertou a gente do aniversário de Satanás que acontece aí, que é o Halloween, isso pra mim é fábrica de louco.
As pessoas conviverem com aquele tipo de situação ali, de sangue, de cabeça cortada, como se aquilo fosse normal. Como se fosse uma cultura, né? Para mim isso é loucura. Isso que você falou é muito interessante. Vai acontecer na grande tribulação, é ser isso. Porque a mente da pessoa vai estar totalmente entregue aos espíritos malignos, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. E essa fábrica, se a gente não vigiar hoje, conforme o senhor disse aí, dos nossos filhos na escola pública, mas não é só na pública, pastor. Escola particular incentivando o Halloween. Sim, o Halloween, eu acredito. Mas esse projeto do governo de ter aula de religião africana, isso daí é só nas escolas públicas. Né? Sim, mas eu dizendo assim, mas do Halloween tem, né? Outra coisa ruim. Ele ataca por uma vertente na escola pública e ataca por uma vertente na escola particular, que é o cultural, né? Que eles chamam de cultural, a cultura americana, né? Da festa das bruxas. E só para finalizar, eu estava vendo que a internet diz, né? Que quem deu início a Umbanda foi um brasileiro. Né? Não é uma religião de matriz africana. Vai divergir num determinado ponto lá, que eles vão dizer que não, que é uma junção de religião da Europa com a África, com não sei o quê, mas diz que tudo começou com um brasileiro, pelo menos esse ramo, né? Da feitiçaria. Tá bom, pastor, obrigado. Não, mas é uma observação interessante. Não precisa nem correr para terminar, que a gente tem realmente que pensar nisso. Essa observação que a irmã colocou de Halloween e de uma série de coisas que eu acredito que o mundo está sendo preparado. Esse negócio da escola, a irmã citou do Halloween. Eu vou citar um exemplo. Essas muitas religiões que estão acontecendo, como aconteceu na COP30, né? Aquela besta que colocaram lá, abraçando o planeta Terra, todas essas coisas que estão acontecendo, irmão, são tantas coisas. Não foi algo até que, não fui eu que falei, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre essa grande quantidade de autistas que está acontecendo, né? Essa pessoa colocou, vamos dizer, uma suposição de que isso seria até, vamos dizer, coisas que eles estão colocando em vacinas, porque está havendo um aumento muito grande. E existem pessoas assim que a vida dele deixa de existir. A mãe que ou ela ou o pai, eles vivem para, vamos dizer, cuidar da criança, uma autista, né, violenta. Então, isso uma pessoa falando, né, e realmente uma pessoa assim que você não tem controle sobre ela, vamos dizer, pense como seria isso também durante a grande tribulação. Foi o que a pessoa falou. Uma pessoa criada... Não somente isso, eu estava ouvindo uma cientista falando da criação do projeto Genoma, onde foi decidido lá atrás essas farinhas brancas que a gente come hoje, no pão, no bolo, essas coisas... Também já ouvi isso. Justamente com a intenção de mexer no cérebro. O flúor da pasta de dente é para mexer também no cérebro. Então, é tanta coisa, a quantidade de açúcar que as pessoas consomem é para produzir Alzheimer. Então, é tanta coisa voltada para a mente que essa frase que o senhor falou no seminário um dia, ela é uma realidade ao passo em que a gente consegue vislumbrar essas coisas agora, esses pontos de atuação demoníaca na alimentação, na escola, ensinando o ocultismo, né? Ensinando essas religiões de vocação aos demônios. É uma coisa que tudo está indo para a cabeça, para a mente. E é uma frase que o senhor disse que, se a gente olhar hoje, é isso que está querendo se produzir. Não é só o autismo, olha a quantidade de Alzheimer que está aparecendo. E tudo produzido, pelo menos pelo que eu tenho ouvido, é alimentação, é farinha refinada, coisas refinadas e açúcar, é cérebro inflamado. Alzheimer é cérebro
inflamado por açúcar. Essa fábrica de loucos, ela já está em formação. Está com certeza, porque você veja, além dessas influências que nós estamos citando, esse diálogo é sempre bom entre a gente, né? Além disso, você veja, outra coisa que está sendo preparada, a nossa geração, ela foi preparada para evitar criticar católicos e protestantes. Isso aí foi preparado com esse propósito. O tema tolerância, 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 o que eu falo aqui em sala de aula, isso é considerado intolerância, irmãos. Então, foi uma geração que ela foi preparada para não criticar e, vamos dizer, e repetir tanto na cabeça dela, você tem que ser tolerante, a ponto que a pessoa chega a tolerar a heresia, tolerar aquilo que ela considera errado. A Assembleia de Deus está fazendo isso. Quando a Assembleia de Deus chama de irmãos as igrejas que batizam recém-nascido, ou seja, é esse tipo de tolerância. Entendeu? É tanta tolerância que ele chegou a um ponto que ele diz que aquilo que ele escreve, né, e confessa como erro doutrinário, batismo de recém-nascido, nós não aceitamos, isso está errado, não é batismo cristão. Aí ele se dirige às igrejas que praticam batismo de recém-nascido, chamando eles de irmãos. Eu falo que eu já vi professor da CPAD chamando os nossos calvinistas, nossos irmãos calvinistas. Os calvinistas, por via de regra, eles batizam recém-nascidos. Só esse tema já era para não chamar eles de irmãos. Mas isso é o quê? É a tolerância. Isso está sendo preparado, irmão. Isso que eu falo para vocês, principalmente a história da igreja, que a maçonaria vem trabalhando. A maçonaria, ela vem organizando igrejas e mais igrejas, irmãos. E a maçonaria, como eu digo para vocês, é o gnosticismo. Eles vêm trabalhando, é o paganismo trabalhando, organizando igrejas com esses falsos pastores, um monte de coisa. Para quê? Isso aí tudo está preparando também. Por quê? A população, ela está sendo preparada para rejeitar o cristianismo. Durante a grande tribulação, a igreja não vai estar aqui para defender o cristianismo. Aqueles que quiserem defender, morrem. Mas o que a religião do anticristo vai pregar? A religião do anticristo vai pregar. É uma substituição ao cristianismo. O cristianismo tem que ser esquecido. E como que a humanidade está sendo preparada? Está sendo preparado, uma das coisas olha, por exemplo, esse tipo de cristão aí, igual esse professor Levi Marins, ele fica dizendo que ele está certo, a igreja dele está certa, mas, por exemplo, a igreja B, a calvinista, já está errada, né? Está indo para o inferno, a luterana também está errada. Isso é intolerância, ele não pode falar isso. Durante a grande tribulação, isso que eu acabei de dizer para vocês será lei. Hoje é só crítica, né? Como intolerância. Isso daí, né, o que a irmã está falando sobre uma geração sendo preparada, é exatamente isso. Né? E como eu disse para vocês, irmãos, até nós, por exemplo, sermos protestantes. Por que eu percebi que as pessoas começaram a se dizer protestantes? Quando eu comecei a falar, não, irmão, nós não somos protestantes, tal, e cresceu esse pensamento. Aí eu ouvi diversos testemunhos. E aí eu não sei se eu contei para vocês como que Deus faz as coisas, né? Deus me levou para fazer um curso com uma pessoa que iniciou o processo para isso, que está sendo tudo preparado, isso não é obra do acaso, mas a pessoa que iniciou o processo para que a Assembleia de Deus se chamasse protestante. Quando que foi isso? Em 1990, eu fui fazer um curso de pós-graduação em docência e divindade com o professor João Carneiro Aveiro. Era um militar muito famoso. Ele, por exemplo, a Veiga de Almeida foi organizada pedagogicamente por ele. Ele era um educador, um militar educador, um líder da educação no meio militar, uma pessoa muito importante. Fundou diversas faculdades, ele fez esse curso, eu fui fazer esse curso. Não? Aí o que ocorre? Lá no curso, ele contou algumas leis que ele mudou que favoreceram os evangélicos. Aí observe só, talvez, eu não sei se ele era maçom, tá bom? Não sei, talvez, mas alguém influenciou ele. Mas olha o que ele fez.
ele contou que a pessoa, quando ia servir o quartel, vai se alistar. Aí tinha uma pergunta lá: qual é a sua religião? Católico, espírita ou outros? Eram essas 3 perguntas. Aí o assembleiano chegava lá, marcava outros e tinha um espaço para escrever, Assembleia de Deus. Aí o batista chegava lá, marcava outros e Assembleia de Deus. O outro botava batista, né? Aí o Universal do Reino de Deus, Adventista do Sétimo Dia, tudo quanto era nomes, né? Aí ele falou o seguinte: por que eu consegui espaço para vocês no meio militar? Irmãos, presta atenção, tudo isso está sendo planejado, está sendo organizado. Ele falou, ele foi lá, surgiu uma proposta, né? Ele foi que dirigiu isso, e mudaram a pesquisa. Qual a sua religião? Era católico, espírita ou cristão protestante. E qual era a instrução? Você é católico? Não. Você é espírita? Não. Eu sou evangélico, então coloca cristão protestante. Então, nos quartéis. E aí depois eu vi testemunho, eu contei numa igreja, a pessoa falou: pastor, o senhor está falando isso? É importante também, todo posto de saúde que eu vou, que tem uma pesquisa lá, que pergunta a religião, está lá cristão protestante. Por isso que eu dizia que eu era protestante. Então, isso que a irmã falou, isso está sendo tudo trabalhado. Vamos dizer, essas organizações dessas religiões, essas igrejas da maçonaria, eles estão trabalhando, o gnosticismo está trabalhando 24 horas por dia nisso. A igreja, ela está fazendo o quê? Ela está pregando que Jesus salva, cura e liberta. Ela não está nem percebendo todo esse movimento para tentar tragar a igreja. Eu contei para vocês que até as juntas missionárias, eu falei isso na aula de história da igreja, então tem que comentar aqui, até as juntas missionárias, segundo a história, ficavam nas mãos de maçons. Tanto que é só vocês lerem aquele livro que eu já falei para vocês, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Um livro contando a história dessas igrejas, sempre de linha reformada e protestante, que vinha para o Brasil abraçada com a maçonaria. Por que a maçonaria está fazendo isso? Por que ela está organizando essas igrejas? Bom, e aqui eu aproveito, eu tenho falado para vocês, nós vamos ter aula sobre isso, história da igreja. A Assembleia de Deus no Brasil, ela tem que tomar muito cuidado com a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, porque a organização dela foi completamente diferente da Assembleia de Deus no Brasil. Inclusive, ela foi organizada por supremacistas raciais, que eram normalmente calvinistas. Você pode ver, na fundação da Assembleia de Deus nos Estados Unidos não tem um negro. E agora, em 2018, eles pediram perdão a um missionário negro, que o missionário pediu ajuda financeira para ele pregar o evangelho. E eles falaram: não, nós não ajudamos missionário negro. E agora, com a grande crítica, né, o que eles fizeram? Eles pediram perdão a esse missionário negro. Mas isso foi agora, mas eles foram fundados assim. Eles foram fundados por calvinistas supremacistas raciais. Que, vamos dizer, a Assembleia de Deus no Brasil pensa que eles são irmãos, mas eles não são irmãos. Isso é uma coisa séria, mas que eu tenho que falar. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, eu não posso chamar de irmão uma igreja que a característica dela é supremacista racial. Cristão não tem nada com racismo. E isso daí, irmãos, eu ainda digo, isso daí vai ser uma das coisas que o anticristo vai utilizar durante a grande tribulação para dizer: eu vou contar para vocês a história do cristianismo. Olha aqui, até racismo tinha no cristianismo, então o cristianismo é intolerante. Olha aqui essa igreja aqui, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, porque a Assembleia de Deus no Brasil, ela não tem esse racismo. A Assembleia de Deus no Brasil não tem, tá ok? Isso tudo é na Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E eu sempre falo, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para o Brasil em 1910. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos foi fundada em 1914 por pessoas completamente diferentes, doutrinas diferentes,
eles só têm o mesmo nome. E são eles da Assembleia de Deus dos Estados Unidos que se aproximaram da Assembleia de Deus do Brasil e enviam para cá uma série de livros heréticos. Enviaram um livro, Missões Pentecostais, que diz que pregar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, como a Assembleia de Deus prega, é heresia. Isso vem de onde? Vem da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Então isso tudo está sendo trabalhado, irmã Cleonice. Até nós sermos chamados de protestantes. E no geral, essa geração atual, ela é uma geração criticada. Ela é chamada de geração Coca-Cola, uma geração desinteressada por críticas, uma geração que só quer ficar num show ali ou na praia. No mundo existe um comentário que é feito sobre, eles chamam de geração Z, geração Coca-Cola, mas a essência é de uma geração que parece que ela foi preparada para não criticar. Ela foi preparada, tá bom? Para, vamos dizer, aceitar, ser tolerante a tudo. Ser tolerante a tudo. Vou contar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa, não vou dizer qual uma ligação, nem de onde é, mas é um casal que eles se classificam como anarquistas. Tá bom? Vocês vão acabar sabendo que tem algum parentesco com Levi, né? Aí no encontro de família, tá bom? Eles são anarquistas. Então, a mãe estava lá com o menino, que o menino ele é até especial, ele é autista, né? A mãe estava lá com o menino, aí ela falou assim, não, comigo não tem nada, eu sou anarquista, comigo não tem nada de ser intolerante. Eu vou aceitar tudo. O meu filho vai escolher a vida que ele quiser. E o pai também falando. Não, claro, tem que dar liberdade para a criança. São os dois anarquistas, né? Aí ela falou assim, como, apesar dela não ser evangélica, né? Tem muitos evangélicos na família, eu, né? Então ela falou assim, se ele quiser ser evangélico, vai ser... se ele quiser ser espírita, vai ser, se ele quiser ser ateu, vai ser, se ele quiser ser gay, vai ser. Quando ela falou isso, o marido dela, o pai do garoto, falou, não, peraí, aí não. Mas ele vai participar das passeatas gays. Mas quando falou do filho dele ser gay, ele, por exemplo, ele não aceitou. Então, mas é uma geração que ela está sendo preparada para aceitar tudo. Aí, no particular do filho dele, não, meu filho não coloca nessa... Não, isso daí não. A mãe ainda falou, não, mas ele tem que escolher. Não, mas meu filho não fala isso do meu filho, não. Mas essa geração está sendo preparada. E isso, irmã Cleonice, isso influencia na igreja. Isso influencia na igreja. Vocês já notaram que a geração atual de cristãos, de pessoas que estão na igreja, eles têm um apego muito menor à Bíblia Sagrada do que a minha geração, o que eu via com os irmãos. Não? Era comum os irmãos andarem abraçados com a Bíblia e todos participarem da leitura da Bíblia e de estudo da Bíblia com uma dedicação. Nós fazíamos até vigília de estudo da Bíblia. Rapaz, eu estou na mesma igreja hoje, eu continuo na mesma igreja, mas todos os dirigentes de congregação, eles dizem que caiu muito, sabe, o interesse pelo culto de doutrina, pela escola dominical. Para vocês terem a ideia, não era até da igreja que eu sirvo, né, do campo de congregações, era uma outra igreja. Uma vez chegou no seminário uma pessoa que ele a gente se apresenta, né? Ele falou, não, o meu pastor estudou com o senhor aqui há 30 anos atrás, aí ele falou para eu vir aqui estudar, porque ele me deu a incumbência, presta atenção, irmãos, de reabrir a escola dominical na igreja, na congregação, na igreja onde ele servia. Porque a escola dominical tinha fechado.
pessoas não tinham interesse, né? Ele falou que as pessoas reclamavam do professor, né? Ou seja, o obreiro também não se dedicou de estudar durante a vida dele, e as pessoas também já estão com interesse pequeno. Fecha então a escola dominical. Aí o pastor, sentindo a igreja enfraquecer, ele, não, vamos tentar reabrir a escola dominical. Bom, então se você perceber, existe uma geração que ela está sendo preparada, tudo isso está sendo preparado. Esse exemplo que eu citei, que a irmã também falou, infelizmente, de ensinar espiritismo nas nossas escolas, ok? Todo esse trabalho, ele está sendo feito, vamos dizer, há muito tempo. Vocês querem ver uma coisa? Eu estava, às vezes, dando aula e falando sobre isso. Teve uma irmã que me contou um testemunho interessante. Eu até falei, poxa, manda o link para eu poder ver o que é isso. Ela falou que tem uma série da Globo que trata da Arca de Noé. Se alguém, como nós estamos num diálogo, se alguém ouviu falar, pode até me ajudar. E ela falou que ela estava vendo, né, com a filha dela, na criança lá, que ela gosta de ver aí da Arca de Noé. Aí entraram na Arca de Noé e as crianças falaram assim, agora quem ficou fora morre. Aí a criança perguntava assim, poxa, mas não tem lugar nem para... Vão ficar de fora, não tem lugar para os LGBTQIA+. Aí ela olhou assim, por que se você coloca isso, vamos dizer, num desenho para criança, tratando da Arca de Noé? Ou seja, ali tem uma mensagem também homossexual. E o que ocorre é quantos desenhos nós já vimos, uma geração que está sendo preparada, irmã Cleonice. Uma vez foi no Jô Soares agora já até morreu, né? Mas há uns 20 anos atrás eu vi uma entrevista interessante no Jô Soares de um responsável por uma faculdade do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro qual era a área dele específica, né? Mas ele, na entrevista, ele foi contar exatamente sobre a mente, ele falando sobre a mente e sobre as influências que aparecem na televisão, através de propagandas, coisas que você nem percebe, a quantidade de vezes que aparece uma determinada palavra e que se torna uma mensagem subliminar para você. E ele falou assim, que isso cientificamente já foi identificado que funciona. E o que a ciência está tentando fazer é que ninguém manipule, que isso seja crime manipular a mente humana. Aí, entre os exemplos, irmãos, se você pesquisar na internet hoje, você encontra dos muitos exemplos que ele falou. Entre os exemplos estava um desenho. Eu me lembro do desenho, era Bianca. Bianca é a história de uma menina e um ratinho, que eles voavam em um tapete. Isso aí o professor falando, de estudo da mente. Ele voava em um tapete e ele passava na frente de um prédio numa grande velocidade. Você só via, vamos dizer assim, o desenho geral do prédio. Mas quando você parava a imagem, no momento que eles estavam passando em frente ao prédio, tinha uma janela e lá dentro da janela tinha um quadro. Com a velocidade, com a imagem em movimento, você não via o que estava lá no quadro. Mas a sua mente captura essa informação. Isso era um cientista falando. E ele diz que isso é uma mensagem subliminar. Coca-Cola utiliza, existe até um determinado ponto, né, que elas são autorizadas a utilizar. Não? Mas aí, tá bom, isso é um desenho para criança, né? Aí ele mostrou a foto lá, se você pesquisar, isso que eu estou falando para você, você vai encontrar. Lá no quadro aparecia uma mulher com os peitos de fora. Por que você coloca isso para criança? Isso daí vai para o subconsciente, ele falou, isso vai para o subconsciente da criança. Essa criança ela vai desenvolver a vida sexual mais cedo. Você pode ver que você vai encontrar, normal, crianças de 11 anos já serem mães, 12 anos. E isso daí não é da agora não, irmãos. Eu me lembro um irmão que
ele casado, a cunhada dele, ela tinha 11 anos de idade e engravidou. Aí a família toda preocupada, ela falou assim, mãe, desde os 9 anos de idade, agora, né? Agora ela conta tudo, né? Antes era escondido, né? Ela falou, mãe, tem que contar, desde os 9 anos de idade, o assunto na escola de todas as menininhas era sexo. Então, desde os 9 anos de idade, eu já fazia. Com 11 anos, ela engravidou. Isso é resultado de quê? É desses desenhos. Aí o professor ainda falou assim, Jô Soares, você pode ver a Disney, né? A Walt Disney, ela foi questionada. Por que você coloca? Ela falou, não, nós simplesmente colocamos. Na verdade, irmãos, o que ocorre? O gnosticismo, a maçonaria, eles tomaram os meios de comunicação para que eles promovam essa agenda que faz parte de todo esse trabalho para, no final, corromper a Igreja de Deus. Isso vem sendo trabalhado. Essas empresas, o Walt Disney, e nós temos vivido uma guerra, né? Porque exatamente eles criaram assim uma guerra de informação. Tá bom? Eles criaram um sistema em que as empresas, para terem determinado selo de qualidade, ela tem que promover o homossexualismo, ela tem que promover a religião afro, que chamam de cultura. Você veja, esse louco do Donald Trump, todos sabem que eu não gosto dele, né? Me convidaram agora para participar de uma palestra, uma escola bíblica sobre o anticristo, em março. Para mim, esse homem está trabalhando para o anticristo. Mas vocês vejam, ele está combatendo a esquerda nos Estados Unidos, ele mostrou lá a lista dos investimentos do governo americano, que era um governo de esquerda, as coisas assim absurdas no mundo, né? Palestras para promover o LGBTQI, mas tudo coisa ligada assim, e gastando milhões, né? E ele até, vamos dizer, usando isso, a população acaba que está batendo palma para ele. Para mim, isso é uma estratégia do anticristo, né? A esquerda está trabalhando para o anticristo se promover, porque é claro que o povo olha para essas notícias, o povo ficou estarrecido. Como é que se gastam milhões assim para promover palestras só para homossexualismo e para outros temas ligados a espiritismo também? Okay? Então, essas empresas, elas recebem um selo. Os governos, eles são pressionados. Esse encontro mesmo que teve aqui no Pará, tá bom? Isso daí tudo tem aquelas empresas ali que elas ficam. A Walt Disney fazia parte desse grupo. E esse é um exemplo que foi citado lá nessa entrevista do Jô Soares. E depois eu confirmei isso na internet, é verdade mesmo. E tem muitos casos assim que eles colocam para as crianças. Então essa geração está sendo preparada? Essa geração está sendo preparada. E essa influência chega, claro, na igreja. Porque a igreja, cada dia mais, se você destrói a família, a igreja é enfraquecida. A igreja é enfraquecida. Eu conheço pessoas que foram criadas na Assembleia de Deus e hoje, né, quando às vezes tem encontro entre amigos, né, entre pessoas, aí tem alguém lá que foi criado na Assembleia de Deus. Mas, por exemplo, se sair assunto, né, uma pessoa que não sabia, vamos dizer, como era essa pessoa que se desviou do Evangelho, ela fez uma coisa, não, porque uma pessoa foi liberta do homossexualismo lá na igreja, fez algum comentário. A moça hoje, ela tem pessoas que eu conheço que se desviou, ele não aceita o evangelho porque o evangélico, os cristãos dizem que homossexualismo é pecado. Ela não aceita isso. Ela não aceita isso. Por isso ela não aceita mais hoje a igreja. Então essa geração está sendo preparada. Essa geração está sendo preparada e o investimento é alto. E quem é que está por trás disso tudo? É a maçonaria, é o gnosticismo. Depois vocês pesquisem também sobre uma empresa chamada BlackRock, Pedra Negra, né, que se traduz. Mas você vai no YouTube, você vai encontrar. Você vai encontrar
noticiários sobre ela, reportagens. Depois eu vou colocar algumas lá para vocês poderem ver. É uma empresa que ela tem a finalidade, ela promove exatamente essa, que é chamada essa agenda esquerdista, tá bom? Para promover espiritismo e homossexualismo. Essa é a mensagem. Isso daí é a mesma maçonaria, é o mesmo gnosticismo que organiza essas igrejas, que envia missionários. Tá bom? Tudo para, de alguma maneira, e tentando matar as igrejas evangélicas. Como eu falei para vocês, uma igreja batista aqui de Realengo, que eu conheço, um pastor, um homem de Deus, a mocidade foi num encontro, né, desses encontros de G12, que eles dão outro nome, encontro de parapsicologia, voltaram lá todo querendo mudar a igreja, pintar a igreja batista geral, tradicional, né, toda de preto. Aí o pastor falou, não, enquanto eu for pastor aqui, isso não vai acontecer. Aí os jovens se rebelaram, ameaçaram ir para o mundo, aí os pais também, não, fizeram a votação, tiraram o pastor, trouxeram um calvinista, pronto. Agora a igreja está pacificada, só que pacificada sob a heresia do gnosticismo. É assim que eles estão tomando. É assim que eles estão tomando. E está chegando na Assembleia de Deus, né? E está chegando na Assembleia de Deus. Bom, falei a beça, tem 2 pessoas aqui para falar ainda. A irmã Adriana levantou a mão. Pode falar, irmã Adriana. Sim, pastor. Boa noite a todos. Eu estava comentando justamente do que nós estamos falando aqui hoje, né, desse assunto. A minha sobrinha, ela mora em São Paulo, ela me mandou um vídeo, aqueles vídeos bem pequenos, de alguns segundos, e eu já tinha visto, falei para ela, olha, eu já vi isso aí na televisão, uma reportagem sobre isso aí, uma pessoa que viajou para um país nórdico, e o rapaz no início do vídeo diz assim, olha só que agora o brasileiro também resolveu copiar um costume que é de um país nórdico. Eu não sei se é Islândia, eu não sei agora dizer qual é o país, que eles têm um costume, acho que é uma vez ao ano, lá nas montanhas, lá onde tem neve, é um lugar bem frio. E eles, uma vez por ano, eles colocam umas fantasias, umas roupas de demônios, umas roupas com uns enchimentos, assim, com palha, colocam umas máscaras que acho que é eles mesmos que fazem, com aparência de demônios, com chifres, e eles colocam tochas, e eles saem pela rua, assim, como se fosse uma procissão. E o povo tem aquilo, claro, aquilo é uma coisa que é um costume já muito, muito antigo, e diz que aquilo é para afastar os demônios, né? Afastar os demônios e trazer boas colheitas, aquela coisa toda. E o rapaz no vídeo está dizendo que esse tipo de coisa, ele só não diz qual é o lugar, mas aqui no Brasil fizeram a mesma coisa. Colocaram essas mesmas roupas, essa mesma fantasia, e as pessoas até se assustando na rua com criança e tudo, e estão trazendo esse mesmo costume para algum lugar aí no Brasil. Ele mostra no vídeo. Se o senhor permitir, eu até coloco no grupo depois. Pode colocar sim, é bom. E você sabe que os nórdicos, eles são chamados também, religiosamente, eles são chamados de celtas, tá bom? É aquela religião que os romanos chamavam religião dos bárbaros. E é uma religião que até sacrificava pessoas. Essa é a religião que, por exemplo, na COP30, ela domina. Você pode pesquisar os símbolos celtas, é a religião que domina essa ecologia atual, tá bom? Então, o Halloween também, ele vem de onde? Ele vem da religião celta. Foi assim a região do mundo onde se manteve aquela religião da Babilônia da pior maneira, que é sacrificando até pessoas, lá da Europa, né? E aqui nas Américas também tinham os astecas, mas lá no mundo mais antigo, os celtas, eles mantiveram essa religião. Então, é assim, a manutenção mais antiga do paganismo. Então, o Halloween, eu já vi alguma coisa sobre isso. Se a irmã puder colocar lá, é até bom realmente para nós podermos ver. E depois vai ter aula que eu vou comentar com vocês, que vocês vão ver como o satanismo está crescendo nos Estados Unidos. O culto a Satanás.
nos Estados Unidos, na Colômbia. Eu vou trazer estatística para vocês verem como nós estamos vivendo o tempo do fim. Como nós estamos vendo, assim, as coisas estão acontecendo, essa geração vai piorar muito. Porque, vamos dizer, essas crianças que estão estudando espiritismo, que já não é da agora, não? Aí, alguns aí já são jovens de 15 anos, 16 anos. Não? E como é que vão estar... Vamos dizer que a igreja fosse arrebatada agora. Esses jovens eles estão preparadíssimos para a grande tribulação. E principalmente para odiar os cristãos. Porque odiar o cristianismo, principalmente, né? E aquele que quiser seguir o cristianismo durante a grande tribulação. E hoje, como a humanidade conta a história, né, o cristianismo deveria ser banido da humanidade, porque o cristianismo que eles contam é o catolicismo e os protestantes. E no finalzinho agora teria surgido a Assembleia de Deus. Aí eu digo que não, sempre existiu um cristianismo fora da Igreja Católica. Isso é fundamental, porque eu posso chegar diante da humanidade se tivesse um julgamento do cristianismo. Vamos fazer um julgamento do cristianismo na história. O cristianismo foi bom ou foi ruim para a história? Se você contar a história como católicos e protestantes contam, a decisão natural da humanidade será, olha, esquece o cristianismo, vão procurar outra religião, vão procurar o hinduísmo, o budismo, né, qualquer outro ismo, mas o cristianismo não, porque o cristianismo, principalmente desde Constantino, antes ele era perseguido, mas olha aqui, o cristianismo se envolveu em guerra, matança, poder, corrupção, mentira, tudo, até feitiçaria, tudo de ruim que você pensar, o cristianismo fez. E depois que os protestantes também organizaram guerras entre eles, e ele ainda vai dizer o seguinte, foi o Estado, na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, que disse, olha, acabou esse negócio de matança por causa de religião. E isso é verdade. Ele vai falar, olha, nós vamos acabar com, vamos separar a religião do Estado por causa de vocês cristãos, porque vocês sempre estiveram ou em guerra ou queimando em fogueira. Não, esse seria o testemunho contra o cristianismo, né? Mas aí entraria a verdadeira apologia, né? Olha, você está errando quando você diz que Constantino ele organizou uma igreja cristã, que a igreja que ele organiza em Roma é cristianismo. Não, essa não é cristianismo. Essa nós sempre chamamos, e na história os anabatistas chamavam de Babilônia apocalíptica. Aquele que você está dizendo que o cristianismo está matando, essa é a Babilônia apocalíptica. O cristianismo verdadeiro é aqui, olha, você pode pesquisar a história dos novacianos, donatistas, montanistas, valdenses, né, paterinos, aí tem uma lista de nomes para eles, ok? Então, se for ocorrer um julgamento na história, o historiador ele vai comprovar, olha, o que esse professor está dizendo é verdade. Eu pego nos livros de história da igreja, e eu cito, por exemplo, a revista Super Interessante, uma reportagem que ela fala, os batistas, ou as igrejas que só batizavam adultos, existiam em grande quantidade na Europa antes de Lutero. Porque o historiador que estuda a história de forma neutra, ele realmente existia. Existem muitos documentos falando deles. Só que quando católico e protestante vai contar a história, eles fogem desse tema de toda maneira. Mas eu também cito que teve um católico que se distraiu, membro da Academia Francesa de Letras, Daniel Rups. Ele fala que os valdenses, nós sabemos que eles eram anabatistas, né? Ele fala que os valdenses eles batizavam adultos, né, e que eram encontradas em grande quantidade 300 anos de Lutero. Esses valdenses, em grande quantidade por toda a Europa, e por outros nomes, você tinha ali a Igreja de Jesus sendo morta pela Igreja Católica. Então você consegue mudar o conceito da humanidade sobre o cristianismo. Porque hoje o jovem que vai para o ensino médio, irmãos, se você tem filho, tem jovem na igreja que vai para o ensino médio, que vai para a faculdade, as igrejas deveriam, eu vou ensinar uma coisa para você. Você está vendo essa igreja aqui que você
serve, tá bom? Essa igreja pequenininha assim sempre existiu na história. Você sabe que nós aqui nós não temos nada com política, certo? As coisas estão acontecendo aí com governador, prefeito, presidente, nós aqui não temos nada com política. Mas você está vendo que existem uns religiosos políticos lá, né? Então, esses religiosos políticos sempre existiram na história. Eles eram chamados de católicos e protestantes. E nós sempre existimos na história, só que nós nunca nos envolvemos com política. Por isso é que a história conta as igrejas que eram envolvidas com política, católicos e protestantes, né? E isso é fato, né? A Igreja Católica foi organizada por Constantino, né? E as igrejas protestantes foram organizadas por políticos também. Isso é um fato, né? Então, tudo isso, você veja, até esse pensamento final, ele está sendo preparado há muito tempo. Você veja que os próprios católicos, você observa que, de uma certa maneira, eles falam um pouco em purgatório, porque eles sabem que esse é o tema de grande resistência, não? Tanto que, às vezes, eu em diálogo na internet, uma vez um católico falou, não, nós não oramos aos mortos, nós oramos aos vivos, porque os santos não morrem. Eu falei, não adianta, rapaz, os documentos católicos dizem que vocês oram aos mortos. Vai lá em Agostinho de Hipona, ele escreveu um livro, né, O Culto Devido aos Mortos. Então, não tem jeito. Os documentos católicos falam assim, tem aí, o Vaticano reconheceu o pergaminho do purgatório, foi uma freira que psicografou mensagens de espíritos que estão sofrendo lá no purgatório, e a tua igreja reconheceu isso. Então, eles, de uma certa maneira, eles falam um pouco nisso, mas às vezes os católicos na internet, acaba que eles têm que defender. Então, isso é um choque para eles, porque a Bíblia ela condena essa prática. Mas tudo isso está sendo realmente, com certeza absoluta, as pessoas estão sendo preparadas para ou não criticar, ou nem ouvir, ou ficar só se preocupando, né, com ficção científica, ou só com futebol, ou só com diversão, música. Não, as pessoas estão sendo preparadas para esquecer esse negócio de crítica, tá bom? E dizer que um está certo, um está errado. Vocês acreditam que o PT foi na gestão da Dilma? Vocês podem pesquisar. O PT queria proibir o professor de dizer que o aluno errou a questão. Não, você não pode dizer que está errado. Você tem que dizer que foi uma resposta inconveniente. E isso é sério, irmãos. Parece piada, mas isso é sério. Mas até isso, na época, eu falei assim, gente, ou seja, é uma geração sendo preparada para ela não criticar. Não? Isso, estão sendo preparados mesmo. Estão sendo preparados. Então, a irmã Adriana, por favor, envie, né, para nós podermos ver também. E é mais uma cópia dessa religião. Tá ok? É mais uma cópia dessa religião. E as pessoas que vão participando disso, vai participar do Halloween, né? Aquilo ali é uma festa de consagração, que vocês sabem, é o dia do aniversário de Satanás. Tanto que eu comento com vocês, é muito suspeito Lutero ter escolhido esse dia. Tem luterano que diz que, na verdade, não se tem nem certeza se Lutero ele realmente pregou aquelas 95 teses nesse dia, né? Então, como eu digo para vocês, que Lutero, Calvino, esses protestantes, eles são todos bonecos nas mãos do gnosticismo. Pode ser que o gnosticismo tenha colocado aquela data, porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existe historiador que diz que não se tem certeza, tá bom, se Lutero realmente fixou aquelas 95 teses no dia 31 de outubro, né, o dia do aniversário de Satanás. Bom, irmã Nelly levantou a mão. Pode falar, irmã Nelly. Paz do Senhor Jesus, boa noite para todos. A paz. Pastor, o senhor está falando, nós estamos conversando sobre essa preparação do anticristo, e eu estou me recordando que não apenas nas escolas, não apenas no ensinamento para as crianças, mas também na própria linguagem, certas gírias, certas palavras
que se fala no candomblé. E as pessoas estão replicando na Umbanda certos termos que as pessoas usam. Eu estou falando isso que eu já tive a oportunidade de falar, que infelizmente na minha parentela tem pessoas da Umbanda e do candomblé, né? Assim. E certa feita eu vi dentro da igreja algo que me chamou muita atenção. A gente tem que ter muito cuidado, até com as modas que estão adentrando no nosso meio. Uma certa jovem, ela entrou na igreja com cabelo chamado entrelaçamento de cabelo, mas na verdade não era cabelo que estava entrelaçado no cabelo dela, eram palhas. Pelo menos a cor era de palha, eu não botei a mão, né? Mas o visual me apontava para isso. E existe um demônio na Umbanda que usa exatamente daquela forma. Olha que ponto nós chegamos. E as pessoas às vezes ficam usando a coisa como uma moda, como algo cultural, que não é. Não é cultural. Tem uma origem, e essa origem é da Umbanda, é do candomblé. Então são coisas muito sérias que nós temos que nos atentar. A respeito dessa questão do ensinamento para as crianças, certa feita eu ouvi que Alziro Zaru, na década de 50, no finalzinho da década de 50 e início de 60, ele e, naturalmente, outros, né, adeptos da religião deles, investiram muito nas crianças, chamada evangelização das crianças. E aí, segundo esse comentarista, o Brasil, naquele momento, eu não sei, agora se há alguns anos, o Brasil era um dos países que tinha o maior número de espírita kardecista, exatamente por conta desse investimento que foi feito lá atrás, né? Eu acho até que eu tive a oportunidade de falar, quando eu era criança, minha irmã trabalhava numa livraria espírita e ela levava livros para eu ler. Naquele momento eu estava com 6 para 7 anos e na época eu aprendi a ler em casa, então tudo que vinha até para mim, para eu ler, eu lia, e lia com muita alegria, né? E eu decorei aqueles versinhos. O senhor sabe que até hoje eu lembro desses versinhos? Ficou na minha mente aqueles versinhos. Mas graças a Deus, a seguir, né, naquele momento mesmo, eu fui levada para a Assembleia de Deus, eu tinha 6 anos, exatamente isso. Eu fui levada pela minha saudosa tia Maria, que dorme no Senhor, para a Assembleia de Deus de São Cristóvão, e me converti a Cristo lá, né? E aí meu pai começou a me ensinar a Bíblia. Então, eu estou chamando a atenção para os irmãos do grau de dificuldade espiritual que nós estamos vivendo, de seriedade, melhor dizendo, e como as igrejas, como nós temos que ficar atentos a essa questão da educação, essa questão da escola bíblica dominical, né? O zelo com a sã doutrina, porque a coisa está seríssima. E tenho, infelizmente, também visto, né, e percebido que está tendo assim, muito desinteresse pelo estudo da palavra, né? As escolas bíblicas dominicais estão esvaziadas, onde há. Tem igreja que não tem mais nenhuma. Era essa a colocação que eu gostaria de fazer. O que a irmã falou que existe, até vocês poderiam confirmar, mas eu já ouvi pessoas falando que essa expressão que algumas pessoas usam na Assembleia de Deus, reteté, que essa expressão comum na Umbanda. E que de alguma maneira... Exatamente, eu ouvi isso também. Então depois eu tenho até que confirmar, mas se alguém depois de confirmar, pode até colocar no grupo, tá certo? Pois bem, meus irmãos, são 9h30. Não tem mais nenhuma pergunta, mas são 9h30. Eu vou parar nesse ponto aqui agora e nós continuamos na próxima quarta-feira, porque o próximo tema que eu vou pegar agora vai ser longo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa? Paramos aonde então, pastor? Bom, paramos aqui no... Página 109. Isso. A partir do versículo 16, nós vamos começar a comentar a partir do versículo 16 do
do capítulo 65, tá bom? Então isso está na página... 109. Isso, está na página 109. Finalzinho da página 109. Vou botar aqui, ok. Ok? Quem está com aquele resumo, nós paramos na página 34. Está no comecinho da página 33, 34. Bom, então, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Encerramos agora, então. Até a próxima segunda. Amém. A paz, irmão. A paz, Deus abençoe a todos. A paz a todos. Boa paz, seja Jesus a todos.